우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai que nos ama, realmente agradeço. 이 세상에 소망 없이 살아왔습니다. Realmente nós vivíamos neste mundo sem esperança. 그러한 우리를 불러주셨습니다. E Senhor Deus, Ele nos chamou. 하나님의 교회에서 듣는 말씀을 깨닫도록 성령님께서 도와주셨습니다. Realmente o Espírito Santo nos permitiu uma grande ajuda para que nós pudéssemos compreender a sua palavra dentro da igreja. 예수 그리스도께서 흘리신 그 보혈의 뜻을 깨닫도록 도와주셨습니다. Realmente Ele nos ajudou a compreender o sangue precioso de Cristo. 그래서 영원하고 복스러운 천국의 소망을 얻고 남은 삶을 살 수 있도록 도와주셨습니다. E assim nós conseguimos ter a esperança eterna do reino de Deus e podemos continuar vivendo as nossas vidas. 그러한 우리를 몸된 교회 가운데 또 불러주셨습니다. E assim também, Senhor Deus, nos chamou para a sua igreja, que é o seu corpo. 그래서 교회 가운데서 계속 주님이 기뻐하시는 모습으로 성장할 수 있도록 도와주셨습니다. Que, Senhor Deus, continuamente nos ajude para que nós possamos ser fortes dentro do seu corpo e fortalecendo. 세상은 날로 변화해 가고 있습니다. Realmente o mundo, cada dia ele muda. 점점 죄가 많아지고 있고 어두워져 가고 있습니다. O mundo continuamente está surgindo mais pecado e está ficando mais escuro. 더욱 어두워질수록 주님이 가까움을 저희들이 알고 있습니다. E quanto mais escuro está, realmente nós podemos saber que a vinda de Cristo está perto. 이 어두운 세상에서 구원받은 사람으로 빛으로 소금으로 살 수 있도록 도와주시옵소서. Que, Senhor Deus, possa nos ajudar para que nós possamos viver como luz e sal neste mundo. 이 중에 한 사람도 주님 앞에 이뤄지는 사람이 있지 않도록 하나님 도와주시고 인도해 주옵소서. Que, Senhor Deus, ajude e conduza para que nenhum deles se percam. 지금도 하나님은 하나님의 편에 있는 사람을 찾고 계십니다. Realmente, Senhor Deus, até hoje Ele está procurando as pessoas que estão próximas ao Senhor Deus. 우리가 하나님의 편에 서서 늘 일할 수 있도록 도와주시옵소서. Que, Senhor Deus, possa nos ajudar para que nós possamos estar na sua destra para trabalhar. 교회에서나 가정에서나 또 우리가 일하고 있는 모든 곳에서 하나님의 편에 서서 일할 수 있도록 도와주시옵소서. Na igreja, na família, no local de trabalho, que realmente nós possamos manifestar o seu trabalho. 오늘도 머리 숙여 기도하는 모든 사람들의 마음 가운데 함께해 주시고 Que, Senhor Deus, possa estar com todos aqueles que estão orando agora de cabeça baixa. 지금 이 시간 기도하는 모든 기도가 주님 앞에 기쁨으로 상달될 수 있도록 도와주시옵소서. Que toda a oração que nós estamos fazendo agora, realmente, que, Senhor Deus, possa receber com grande alegria. 오늘 듣는 모든 말씀 가운데 우리 주님께서 능력으로 함께해 주옵소서. E que toda palavra que nós estamos ouvindo, realmente, Senhor Deus, possa ajudar. 언제나 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos ama, com grande agradecimento. Amém. 아멘. 성경을 찾겠습니다. Então vamos procurar uma palavra. 로마서 8장입니다. Vamos procurar Romanos capítulo 8. 로마서 8장 Romanos capítulo 8. 9절입니다. Romanos capítulo 8, versículo 9. 로마서 8장 9절입니다. Romanos capítulo 8, versículo 9. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Se vocês já acharam, vamos ler todos juntos. 1, 2. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 오늘 이번 한 주간도 많은 비가 내리고 좀 날씨가 안 좋았습니다. Então, durante a semana realmente choveu bastante e também o clima não foi muito estável e agradável, não é? 교회에 있으면 항상 기도하면서 이런 생각을 했습니다. Realmente, quando eu estou dentro da igreja, eu tenho vários pensamentos, eu faço várias orações. 주님이 나를 위해서 우리 각 사람을 위해서 이렇게 쉬지 않고 더욱더 기도하신다는 생각이 들었습니다. Às vezes eu penso que o Senhor Jesus Cristo ele realmente está orando cada vez mais por nós. 우리는 때때로 내가 어떤 위험을 피하기도 하고 좋은 것을 만나기도 한다라고 생각을 합니다. Então, às vezes eu penso, realmente nós estamos desviando das coisas ruins ou nós não temos muito problemas. 그런데 성경을 자세히 읽어보면
하나님이 이 모든 일에 함께 하신다라고 말씀하고 있습니다. Mas se nós lermos a Bíblia detalhadamente, a Bíblia fala que realmente todas essas coisas nós conseguimos desviar delas porque Senhor Deus está conosco. 어떤 사람에게는 즉시로 기도를 들어주실 수도 있습니다. Realmente Senhor Deus ele pode atender a oração da pessoa na mesma hora. 어떤 사람에게는 그 기도를 좀 있다가 이렇게 들어주시기도 합니다. Ou Senhor Deus ele demora mais tempo para atender a oração daquelas pessoas. 하나님이 기도를 들어주는 목적이 무엇일까요? Mas qual é o motivo de Senhor Deus atender a oração das pessoas? 감사를 받기 위해서입니다. Para receber o agradecimento deles. 부모가 자녀에게 모든 것을 공급해 주잖아요. Realmente os pais eles permitem todas as coisas para os seus filhos. 그런데 그 자녀가 한 번도 부모에게 감사하지 않는다면은 우리는 생각할 때 뭔가 잘못됐다라고 생각할 겁니다. Mas se caso aquele filho ele realmente não tem agradecimento das quais coisas que ele recebeu, realmente nós podemos pensar que alguma coisa tem problema. 그런데 어떤 자녀는 정말 작은 것에도 감사하고 정말 마음으로 고맙게 생각한다면은 그 부모는 그 자녀를 어떻게 생각할까요? Mas se caso filho ele realmente tiver coração de agradecimento pelas pequenas coisas, realmente como que os pais vão pensar sobre o seu filho? 더 큰 관심을 갖게 될 겁니다. Com certeza os pais vão ter mais interesse nos seus filhos. 또 부모는 연약한 자녀를 더 관심을 두고 봅니다. E realmente os pais eles têm mais interesse e realmente eles focam mais no filho que são mais fracos. 그래서 주 안에서도 주님은 늘 우리에게 관심을 가지고 있습니다. Por isso o Senhor Jesus Cristo também, dentro de Cristo, o Senhor Jesus Cristo tem mais interesse em nós. 예수 그리스도로 말미암아 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. Porque nós nos tornamos filhos através do Senhor Jesus Cristo. 내 행위로가 아니고 나의 어떠한 공로로도 아니었습니다. Então não foi nenhum pelas minhas obras ou nenhuma glória que eu fiz. 오직 예수 그리스도로 말미암아서 하나님의 자녀가 된 겁니다. Então nós nos tornamos filhos de Deus apenas através do Senhor Jesus Cristo. 오늘 말씀에도 보니까 성경은 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하신다면 이렇게 말하고 있습니다. E aqui no versículo 9 que nós lemos hoje fala: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. 구원 받았다는 것은 하나님의 영이 그 안에 들어있다는 Então 소리거든요. você ter recebido a salvação significa que o Espírito Santo do Senhor Deus está dentro de você. 그런데 성경은 만일이라고 돼 있으니까 그럴 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있다는 거죠. Mas a Bíblia ele fala vós porém, mas realmente isso significa que você pode ter o Espírito ou não ter o Espírito. 정말 하나님의 영, 하나님의 성령이 너희 안에 있다면 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. Então se vocês tiverem Espírito dentro do coração de vocês, realmente a Bíblia fala desta forma. 육신에 거하지 않을 것이다 이렇게 말하고 Ele 있습니다. fala: não estáis na carne. 육신이 우리 안에는 항상 있습니다. Realmente dentro de nós temos a carne. 하나님과 늘 반대로 가는 내 마음이 있어요. É um coração, o meu coração que sempre vai contra o Senhor Deus. 자기를 생각하는 마음이 있어요. Um coração que pensa mais em si mesmo. 구원받고 나서 제일 먼저 들은 것이 하나님을 생각하게 됐습니다. Então, mas depois que eu recebi a salvação, realmente eu começo a pensar mais em Senhor Deus. 그래서 원래 우리는 육신의 마음만 가지고 있었죠. Então, no começo, realmente nós tínhamos apenas o coração da nossa carne. 그때는 전혀 문제가 없었습니다. Naquele tempo não tinha nenhum problema dentro de nós. 내 마음 안에서 이렇게 싸움이 없었습니다. Porque dentro do meu coração não havia nenhum conflito. 그런데 하나님의 영이 들어오시고 성령이 내 안에 들어오시고 나서 싸움은 시작되었습니다. Então, mas o Espírito do Senhor Deus entrou no meu coração, o Espírito Santo entrou dentro do meu coração e começou a surgir conflitos. 그래서 우리는 이 안에서 늘 근심하기도 하고 걱정하기도 합니다. Por isso, dentro do meu coração sempre tenho preocupações e sempre eu fico com tentações dentro do meu coração. 때로는 하나님 앞에서 고민하기도 합니다. E às vezes eu reflito a minha vida diante do Senhor Deus. 그런데 그것이 우리가 살아있다는 하나님의 성령이 들어있다는 뜻이기도 합니다. Mas isso significa que realmente dentro de nós temos o Espírito do Senhor Deus. 그런데 성경은 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니다라고 돼 있습니다. Mas a Bíblia também fala: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 그리스도의 사람이 아니면은 누구 사람이라는 건가요? Então, se você não é um homem de Cristo, você é homem de quem? 예수 그리스도는 우리를 사단의 권세에서 그 마귀의 권세에서 건지러 온 분이십니다. Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para nos tirar da potestade das trevas. 원래는 우리는 누구 거였죠? Antes nós pertencíamos a quem? 마귀 거였습니다. Nós pertencíamos ao diabo.
마귀의 손 안에 있었습니다. Nós estávamos debaixo da mão do diabo. 마귀가 다스리고 있는 이 세상 가운데서 마음과 소망을 두고 살았어요. Então nós colocávamos toda a nossa esperança e nosso coração neste mundo onde o diabo controlava. 그러나 우리를 예수 그리스도께서 핏값을 주고 사내셨습니다. Mas Senhor Jesus Cristo, Ele nos comprou através do seu sangue. 그 입에서 꺼낸 겁니다. Ele nos tirou da boca dele. 값을 치른 거예요. Senhor Jesus Cristo, Ele pagou um preço. 내 행위로, 내 착한 행실로는 그 마귀의 입에서 절대로 나올 수 없습니다. Realmente nós, através das nossas obras, através das nossas boas obras, não temos como sair da boca do diabo. 어떤 교회를 다닌다고 해서 구원받는 것이 아닙니다. Não é porque eu frequento uma igreja que eu recebo a salvação. 교회를 다녔던 부모님의 자녀라 할지라도 구원하고는 상관이 없습니다. Mesmo que você seja um filho de uma pessoa que frequentou muito a igreja, ele também não consegue a salvação. 오직 예수 그리스도께서 나의 죄와 나의 모든 잘못된 것을 위해서 죽으시고 부활하셨다는 사실을 믿으셔야 됩니다. Então, o único que consegue ter a salvação é aquelas pessoas que acreditam que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e pelas minhas iniquidades e ressuscitou. 예수님이 하신 일이 무엇입니까? Qual foi o trabalho de Cristo? 나를 위해서 하신 일이 뭐죠? Qual foi o trabalho que ele fez por mim? 우리는 죄 때문에 지옥 갈 수밖에 없었습니다. Realmente nós éramos pessoas que precisávamos ir para o inferno. 죄를 없게 하러 오신 것입니다. Mas Senhor Jesus Cristo veio para anular esse pecado. 죄 사함으로 말미암은 구원을 알게 하시기 위해서 오신 Senhor 겁니다. Jesus Cristo veio manifestar o perdão dos pecados para nós. 우리는 예수님이 하신 일을 기억하고 있습니다. Então nós agora lembramos o que Senhor Jesus Cristo fez por nós. 나의 모든 죄, 과거의 모든 죄와 그리고 잘못된 것을 값을 치르신 거예요. Então todo o meu pecado do passado e todo o meu pecado errado, o Senhor Jesus Cristo pagou por um preço. 우리는 구원을 받았지만 또 죄를 짓고 죽을 때까지 마음으로, 생각으로, 행동으로 죄를 짓게 돼 있습니다. Realmente nós recebemos a salvação, mas continuamente nós iremos pecar pelo nosso coração, pela nossa cabeça e pelos nossos atos. 그 값까지 다 치르신 거예요. Mas todo esse preço também, Senhor Jesus Cristo pagou por ele. 값을 치른 거예요. Ele pagou por um preço. 죄를 짓지 않게 해버리는 것이 아니고 죄의 근본을 빼버린 것이 아니고 값을 치르신 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele não permitiu para que nós não pecássemos mais, e também ele não permitiu que ele não tirou a nossa origem do pecado. Ele apenas pagou pelo preço do pecado. 친구랑 둘이 식사를 하러 갔습니다. Vamos dizer que você e mais um seu amigo foram almoçar. 그래서 밥을 같이 먹었습니다. Vocês almoçaram. 그런데 친구가 그날 너무 좋아서 마음이 좋아서 친구의 것까지 다 돈을 냈어요. Mas um dia nesse dia esse amigo estava tão feliz, tão alegre que ele pagou o preço do meu almoço também. 그러면 내가 다시 돈을 낼 필요가 있나요? Então agora eu preciso pagar pelo meu almoço? 돈 낼 필요 없어요. Eu não preciso pagar mais. 왜 친구가 다 냈으니까. Por quê? Porque meu amigo já pagou 그런 o almoço por mim. 그런 것처럼 예수님이 내 죄값을 다 지불하셨다는 거죠. Então, da mesma forma, Senhor Jesus Cristo também pagou pelo preço do meu pecado. 그렇죠. 그럴 때, 그 사실을 믿을 때에, 예수님이 하신 일을 믿을 때에 이제 하나님의 성령이 우리 안에 들어오십니다. Então, quando vocês acreditarem nessa verdade, quando vocês acreditarem nessa obra do Senhor Jesus Cristo, realmente o Espírito Santo consegue entrar dentro de vós. 그리스도의 영이 그 안에 들어가면은 그리스도의 사람이 되는 겁니다. Então, quando o Espírito de Deus entra no coração daquelas pessoas, realmente ele se torna o Senhor Deus. 그런데 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닌 겁니다. Mas se você não tem o Espírito do Cristo dentro de vocês, realmente você não é mais, você não pertence ao Cristo. 저처럼 교회에서 설교를 하는 사람이라 할지라도 만약 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닌 겁니다. Então não importa se você é pastor ou não, se você não tiver o Espírito de Cristo dentro de vocês, vocês não pertencem ao Cristo. 이게 굉장히 중요한 내용입니다. Isso é um assunto muito importante. 이제 이 구원받은 사람 안에 있는 성령이 우리와 함께하는 것 그리고 인도하는 내용에 대해서 배워보겠습니다. Então hoje nós iremos aprender como que o Espírito Santo conduz a nossa vida e como é que ele trabalha dentro de nós. 신앙생활은 성령의 인도를 받는 생활이에요. Então a vida de fé é uma vida que você recebe a condução do Espírito Santo. 구원받을 때도 예수님이 해주신 일을 듣고 믿었잖아요. Realmente a salvação é quando nós acreditamos no trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. 믿었다는 말은 순종했다는 말이에요. Você acreditar nisso significa que você está sujeitando a palavra. 그런 것처럼 신앙생활은 성령의 인도를
받는 생활, 순종하는 생활입니다. Por isso a vida de fé é uma vida que você vive sujeitando à palavra. 우리 안에 있는 성령은 말씀을 읽기를 원합니다. Realmente o Espírito Santo que está dentro de nós, ele deseja que nós lermos a Bíblia. 그런데 우리 안에 있는 이 육신은 아이 성경 보지 말고 다른 것 보자라고 말합니다. Mas a nossa carne fala continuamente, não precisa ler a Bíblia, vamos fazer outras coisas. 그러면 성령에 순종하는 사람은 그 성령의 인도를 받는 사람은 말씀 읽자고 해서 말씀을 읽는 겁니다. Então, mas as pessoas que sujeitam realmente ao Espírito, que deseja ler a Bíblia, ele vai e lê a Bíblia. 그런데 순종하지 않는 사람은 다른 거 보겠죠. Mas as pessoas que não sujeitam o Espírito Santo, eles vão fazer outras coisas. 지금은 기도해야 돼라고 안에서 하나님은 말씀하십니다. Então, Senhor Deus, dentro de nós, ele fala, agora você precisa orar. 어떤 때는 형제 자매들을 생각나게 합니다. Às vezes ele permite que nós lembramos outros irmãos. 가끔 아버지의 마음 가운데, 엄마의 마음 가운데 딸이 그리고 자녀가 생각나기도 합니다. Então, às vezes os pais eles lembram dos seus filhos, não é, das suas filhas. 그때 뭐 하라고 하나님이 기억을 떠올리게 E 해주실까요? quando eles lembram disso, o que que o Senhor Deus permite? O que ele manda você fazer? 기도해달라고. Ele fala para você orar por eles. 그 순간에 뭔가 기도할 필요성이 있어서 너는 기도해줘라 라고 말하는 겁니다. E naquela mesma hora, já que eles necessitam de orações, Senhor Deus manda você orar e você vai e ora. 하나님은 우리의 모든 생활 가운데 필요할 때마다 하나님은 계속해서 우리에게 사인을 주십니다. Senhor Deus, ele continuamente manda um sinal dentro de nós toda vez que ele precisa de nós, ele sempre manda um sinal para que nós na hora que ele precisa de nós. 여기 성령께서는 죄인이 구원받을 수 있도록 도와주시는 분이죠. Então, o Espírito Santo ele é um ser que permite para que nós pudéssemos reconhecer o nosso pecado. 그리고 받을 때 나와 영원히 함께하기 위해서 오시는 분이에요. E quando nós recebemos a salvação, esse Espírito Santo vem dentro de nós e fica conosco até a eternidade. 하나님의 성령이 필요하면은 들어왔다가 하나님의 성령이 필요 없으면 나가고 그러신 분이 아닙니다. O Espírito Santo não é aquele ser que entra quando precisa e sai quando não precisa. 사람의 지혜와 지식으로는 하나님의 뜻을 올바로 깨달을 수가 없어요. Realmente, sem o Espírito Santo, as pessoas não conseguem ter compreendimento dessa palavra apenas com a sua própria sabedoria. 우리가 이 성경을 보고 있지만은 성령의 도움이 없이는 깨달을 수가 없습니다. Realmente, nós podemos ver a Bíblia aqui, mas sem o Espírito Santo nós não conseguimos compreender a Bíblia. 그리고 인간의 노력과 선행으로는 우리는 절대 거룩해질 수가 없어요. E não adianta pelo nosso esforço e também nossas obras, nós não conseguimos nos purificar. 때때로는 착한 일도 하지만은 죄도 짓잖아요. Então, às vezes nós fazemos obras boas, mas continuamente pecamos. 불쌍한 사람을 보면은 도와주고 싶다라는 마음도 생기죠. Quando nós olhamos para uma pessoa miserável, nós temos um coração, eu quero ajudar aquela pessoa. 그런데 어떨 때 나보다 더 잘 사는 사람을 보면은 부럽고 또 시기심이 생기기도 합니다. Mas quando você vê uma pessoa que vive melhor do que a minha pessoa, começamos a ter inveja e ódio, não é? 그것은 하나님이 우리 안에 있는 모습을 그대로 보여주시는 겁니다. Isso é uma forma que o Senhor Deus mostra para nós como o nosso coração é. 그런 우리에게 성령께서 하나님의 비밀을 깨닫게 해 주셨습니다. Mas o Espírito Santo ele revela o segredo do Senhor Deus para nós. 죄인된 사람을 거룩하게 해 주시는 분이 누구라고요? Então quem é que transforma nós que somos pecadores em justos? 하나님이 받을 수 있도록까지 거룩하게 해 주시는 분이 누구라고요? Então quem é que permite para que nós pudéssemos aceitar a santidade? 성령 하나님께서 예수 그리스도의 일을 깨닫게 해주시는 겁니다. Então o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, não, Deus e Espírito Santo, ele permite que para que nós pudéssemos compreender o trabalho do Senhor Jesus Cristo. 구원받은 이후에도 우리의 노력과 또 정성으로 우리의 신앙생활이 되어지는 것이 아닙니다. Realmente depois da salvação a nossa vida de fé ele não fica estável como nós desejamos. 성령님의 도우시고 인도하심이 필요합니다. É necessário da ajuda do Espírito Santo e da condução do Espírito Santo. 성령께서 우리를 하나님의 뜻 가운데로 꼭 인도하십니다. Por isso o Espírito Santo ele sempre nos conduz até o meio de Deus. 이 약한 세상 가운데서 보호하시기 위해서 하나님이 우리를 사랑해서 보내주신 분이에요. Então o Senhor Deus ele
O Senhor Deus, ele manda o Espírito Santo para nós, para que ele possa nos conduzir neste mundo. 캄캄한 밤에 어디를 가려고 하면 뭐가 필요하죠? Quando você está andando num lugar bem escuro, o que você precisa para andar? 지팡이가 필요한가요? Você precisa de uma bengala? 뭐 돈이 필요해요? Você precisa de dinheiro? 필요 Não 없습니다. precisa de dinheiro. 아버지가 같이 가도 필요 없어요. Não precisa que nem seu pai ande junto com você. 오직 밝은 빛이 필요한 Você 거예요. apenas precisa de uma luz clara. 그런 것처럼 구원받은 사람에게는 성령님이 꼭 필요하십니다. Por isso, uma pessoa salva é necessário que ele tenha o Espírito Santo. 그래서 우리를 하나님의 뜻 가운데로 인도하시는 분이 오직 성령님이십니다. Então, realmente, quem pode nos conduzir para o plano do Senhor Deus? Apenas o Espírito Santo. 우리의 신앙생활은 단순히 우리의 열심 그리고 종교적인 생활이 아닙니다. A nossa vida de fé não é uma vida esforçada ou uma vida religiosa. 성령의 인도를 따라가는 생활이에요. É apenas uma vida que segue a vontade do Espírito Santo. 앞서가라는 것도 Não 아닙니다. estou falando para vocês irem à frente dele. 그냥 그 뒤에만 성령님의 뜻에 그대로 순종하고 따라가면 돼요. É apenas sujeitar a vontade do Espírito Santo e seguir o Espírito Santo. 성령님은 어디에서 우리에게 말씀하실까요? Então, aonde o Espírito Santo fala conosco? 교회를 통해서 O 말씀하십니다. Espírito Santo fala conosco através da igreja. 그래서 교회에서는 많은 일을 하기도 하고 복음을 전하는 일을 함께 하기도 합니다. Então, na igreja, realmente, nós fazemos vários trabalhos para pregar o Evangelho e fazemos vários outros trabalhos. 거기에 함께 하는 것이 성령의 인도를 순종하는 것입니다. Mas você participar nesses trabalhos é você sujeitar a vontade do Espírito Santo. 성령님은 우리가 구원 받을 때 오신 분이라고 했습니다. Realmente, o Espírito Santo ele veio até nós quando nós recebemos a salvação. 그리고 성령님이 주로 계시는 곳, 그리고 함께 하시는 곳이 이 교회입니다. Então, aonde que o Espírito Santo habita, onde ele está? Realmente, ele está nessa igreja que nós estamos unidos. 우리의 시대를 교회 시대라고 해요. Então, o tempo que nós vivemos hoje, nós chamamos de tempo da igreja. 또 우리의 시대를 성령 시대라고 말해요. E o tempo que nós vivemos agora, chamamos de tempos do Espírito. 왜 그렇게 말씀할까요? Por que ele fala desta forma? 하나님께서 성령의 능력을 통해서 교회를 통해서 사람을 구원하셔요. Porque Senhor Deus, ele salva outras pessoas através da igreja que nós estamos e através do Espírito Santo também. 그리고 구원받은 사람을 이 교회 가운데서 보호하시고 E 인도하십니다. assim, Senhor Deus, ele protege e guia aquelas pessoas salvas dentro da igreja. 그렇죠. 교회는 성령이 오셔서 거듭나게 한 그 무리들이 함께하는 곳이에요. Por isso a igreja é um lugar, um conjunto de um grupo das pessoas que receberam a salvação. 그런데 교회 가운데 있으면서 마음이 항상 불편하고 마음의 원망이 가득 차 있다면 그리스도의 영이 그 안에 계시지 않을 수도 있습니다. Então, se caso uma pessoa, ele mesmo estando dentro do grupo, desse grupo da igreja, ele mesmo, mas se ele caso ele tiver desconforto no seu coração e murmuração, realmente nós podemos duvidar da existência do Espírito Santo no coração delas ou não. 하나님의 성령은 주님의 몸된 교회 안에 계십니다. Realmente o Espírito Santo ele habita dentro do corpo de Cristo. 그래서 구원받을 때 성령이 거하시는 주님의 몸된 교회에 우리는 한 지체로 있는 거예요. Por isso quando nós recebemos a salvação, nós tornamos membros do corpo de Cristo dentro da igreja. 이 건물이 이루어질 때 많은 벽돌이 사용됐을 겁니다. Realmente para construir esse edifício aqui foi utilizado vários tijolos. 그래서 우리는 정말 그 하나의 벽돌처럼 아주 중요한 위치에 있는 겁니다. Então nós, como esses tijolos, estamos nós temos uma função importante dentro dentro do membro de Cristo. 여러분의 몸에서 필요 없는 것 있어요? Realmente tem alguma coisa que é inútil no corpo de vocês? 나는 눈이 두 개일 필요가 없다. 하나만 있어도 된다. 이런 생각하시는 분 계셔요? Tem alguém que pensa dessa forma, já que eu tenho 2 olhos, eu não preciso de um, porque eu só preciso de um para ver, não é? 귀 하나만 있어도 잘 들리는데 귀 하나 없어도 되잖아요. Então eu já consigo ouvir bem com uma orelha só, então da outra eu não preciso. 손은 하나만 있으면 되지. 꼭 왼손도 있어야 되나? 이런 생각할 수도 있죠. Tem algumas pessoas que podem pensar, eu já tenho um braço direito, eu não preciso do esquerdo. 그럴 수 없잖아요. Você não consegue falar desse jeito, não é? 필요하니까 2개, 하나, 2개 다 있는 겁니다. Então, já que é preciso, o Senhor Deus permitiu 2, 2. 하나님이 우리 필요에 따라서 우리 안에 모든 지체를 다 주셨어요. Então, dependendo do que precisa, Senhor Deus, Ele permitiu tudo para o nosso corpo. 이 새끼손가락 보십시오. Olha o dedo mindinho. 왜 이렇게 가늘다랄까요? Por que esse dedo mindinho ele é tão fino? 이 귀가 탁 쓰시기 좋습니다. Porque é bom para você mexer no seu ouvido.
그리고 이렇게 하기도 좋습니다. E é bom para você também mexer no seu nariz. 엄지손가락처럼 이렇게 두꺼우면 이게 들어가겠어요, 이게? Se for tão grosso como o seu polegar, ele consegue entrar? 이게 꼭 필요한 겁니다. Por isso que é necessário o dedo mindinho. 여러분 새끼발가락 보셨습니까? Vocês viram o dedo mindinho do seu pé? 어떤 새끼발가락은 발톱도 없어요. Alguns dedos mindinhos do pé não tem nem unha. 뭐 별 필요 없는 것 같아요. Eu acho que porque não precisa. 그런데 여러분 새끼발가락 없어 보십시오. Mas pense, se vocês não tiverem o dedo mindinho, 그러면은 사람이 걸어갈 때 잘 못 가기도 하고 달릴 수가 없어요. então a pessoa quando não tem um dedo mindinho do pé, ele não consegue andar direito e não consegue correr. 우리의 몸에는 꼭 필요한 것을 하나님이 다 주셨어요. Então, Senhor Deus, ele realmente deu todas as coisas que é necessário para o nosso corpo. 이 교회 안에도 그렇다는 겁니다. Então, mas dentro dessa igreja também, 나는 교회에 늘 왔다 갔다만 하고 할 일이 없는 것처럼 보이죠. mas parece que vocês apenas frequentam a igreja, vão e vai e vão, e parece que não tem nenhuma função dentro da igreja, não é? 그리고 매주 오시지는 못하고 뭐 한 달에 한 두 번 이렇게 올 수도 E 있습니다. algumas pessoas eles não conseguem vir todos os cultos, dentro de todos os cultos, apenas uma vez por mês ou duas vezes por mês. 스스로는 내 가치를 정할 수 없어요. Realmente você mesmo não consegue se estabelecer dentro da igreja. 내 가치를 누가 정하죠? Mas quem é que decide o meu valor dentro da igreja? 자, 이 시계의 가치는 누가 정합니까? Quem é que decide o valor desse relógio? 자기가 그렇습니까? É você mesmo que decide o valor desse 시계 relógio? 스스로가 나는 나야 이렇게 합니까? Será que é o próprio relógio que decide o seu valor, falando, meu valor é esse? 그렇지 않습니다. Não é. 이 시계의 가치는 제가 정합니다. Esse valor desse relógio, eu que decido. 제가 정하고 제가 차고 다니는 거예요. Porque é meu, então eu que uso, então eu que decido o valor dela. 여러분의 가치는 누가 정한다고요? Quem é que decide o valor de vocês? 여러분을 구원하신 주님께서 정하십니다. O Senhor Jesus Cristo que salvou vocês decidem os valores de vocês. 그리고 여러분을 도우십니다. E Ele ajuda vocês também. 마음으로 생각으로 도우십니다. Ele ajuda vocês através dos seus corações e dos seus pensamentos. 그러나 귀가 막혀서 듣지 못하고 하나님의 성령이 그 안에 거하지 못함으로 말미암아 귀가 막힌 사람들이 있어요. Mas tem pessoas que o ouvido delas estão fechadas porque eles não conseguem ouvir a palavra. 소경인 사람이 있단 Tem 말이죠. pessoas que são cegas. 정말 안타까운 Isso é uma 일입니다. coisa muito infeliz. 정말 우리는 하나님의 말씀을 들어야 됩니다. Realmente é necessário que nós é necessário ouvirmos a palavra do Senhor Deus. 교회를 통해서 일하시는 하나님을 볼 수 있어야 돼요. Realmente vocês precisam enxergar o Senhor Deus que trabalha dentro da igreja. 그것이 중요한 겁니다. Isso é uma coisa muito importante. 성령님이 자기 안에 오신 것을 모르고 있다 할지라도 구원 받았다면 와 계셔요. Então, se você mesmo que não saiba que o Espírito Santo está dentro de vocês, mas se vocês têm certeza da sua salvação, realmente o Espírito Santo habita em vocês. 예수님의 복음을 확실하게 믿고 있고 예수님이 부활하셨다는 것을 확실하게 믿는다면 구원 받은 거예요. Se você realmente acredita no verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que você acredita verdadeiramente na ressurreição de Cristo, realmente vocês receberam a salvação. 또 한 증거로 자기 안에 죄에 대해서 잘 인식하는 거죠. E qual é a outra prova? É você saber bem sobre o seu pecado. 아무리 죄를 지어도 양심의 가책이 없다. 죽은 거죠. Então, vamos dizer que você, mesmo que você peque, a sua própria consciência não condena os seus pecados, realmente você está morto. 어린아이들은 작지만은 뭔가 움직임이 있어요. A criança, mesmo ela sendo pequena, ela continuamente tem um movimento. 그러나 어른이라 할지라도 죽었으면은 1년 365일 그대로 있는 겁니다. Mas se adulto, ele mesmo que peca e não sabe e está morto, realmente durante 365 dias ele não tem nenhuma mudança, não tem nenhum movimento. 스스로에게 물어보십시오. Então pergunte para si mesmo: 나는 살았나? será que eu estou vivo? 나는 주 안에서 살아있는가? Será que eu estou vivo verdadeiramente dentro de Cristo? 스스로 질문해 보셔야 됩니다. Vocês continuamente precisam questionar isso dentro de vocês. 그렇지 않으면은 버리운 자입니다. Se vocês não questionarem desta forma, realmente vocês são pessoas abandonadas. 한 번도 말씀을 듣지 않고 하나님을 계속 대적하는 저 밖에 있는 사람이 지옥 가는 거하고 이 교회에서 지옥 가는 거하고 다를 겁니다. Realmente uma pessoa que continuamente não sabe o Senhor Deus e que vai contra o Senhor Deus, que está vivendo lá fora e ele vai para o inferno. Não, perdão, eu falei errado. Tem dois tipos de pessoas que realmente continuamente vivem a sua vida indo contra o Senhor Deus e no fim ela vai para o inferno. E tem pessoas também que estão dentro da igreja e não sabem verdadeiramente da sua vida e vai para o inferno. Realmente tem dois tipos de pessoas. 그렇죠. 우리는 이 교회 안에서 배우고 또 배우고 있습니다.
nós dentro da igreja continuamente estamos aprendendo. 다른 교회에서 듣는 것보다 3배 이상을 주일날 말씀을 듣고 있어요. Realmente nós ouvimos mais palavras, 3 vezes mais do que outras igrejas. 그런데 내 마음에 하나도 남아있지 않아요. Mas será que, mas vamos dizer que nenhuma palavra está dentro do coração de vocês. 그렇다면은 귀가 막혀 있을 수 있는 겁니다. Então, se você não tem nenhuma palavra dentro do coração de vocês, realmente vocês precisam pensar que os seus ouvidos estão tampados. 소경일 수 있어요. Vocês podem ser cegos. 그러면은 너무나도 불행한 일입니다. E se realmente acontece isso, vocês são uma pessoa muito infeliz. 그 어린아이는 자기 속에 뭐가 있는지 잘 몰라요. As crianças, eles não sabem muito bem o que tem dentro do seu coração. 가장 중요한 심장이 있는지도 모릅니다. Ele não sabe que tem, as crianças não sabem que tem um coração dentro 뭐 deles. 간이 있는지 그리고 콩팥이 있는지 전혀 몰라요. Eles também não sabem se tem fígado ou tem rins. Eles não sabem dessas coisas. 뭐 안 보이니까는 모른다고 할 겁니다. Eles falam que isso não existe porque eles não conseguem ver. 그런데 자라서 학교에서 인체의 구조를 배우다가 점점점 알아가는 거예요. Mas quando eles vão para a escola, aprendem sobre anatomia, eles começam a saber o que tem dentro deles. 그래서 구원받은 사람은 이제 내 안에 하나님의 성령이 계시구나 이것을 알고 있어야 됩니다. Então o cristão que realmente recebeu a salvação, ele precisa saber que o Espírito Santo do Senhor Deus está dentro de vocês. 구원받은 후에 얼마 있다가 성령을 받는 게 아니에요. Você não recebe o Espírito Santo depois que você recebe a salvação. Não, depois de um tempo que você recebe a salvação. 구원받을 때 그때 내 안에 성령이 계십니다. O Espírito Santo, ele entra na mesma hora que você recebe a salvação. 예수 그리스도를 믿을 때 하나님의 성령이 우리 안에 오셨습니다. Quando você acredita em Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo entra dentro de vocês. 그렇다면은 그 차이가 무엇일까요? Então qual é essa diferença? 자기 안에 하나님의 성령이 있다는 것을 알게 되면은 알지 못하면은 어떻게 될까요? O que acontece se você não souber que o Espírito Santo do Senhor Deus não. O que acontece se vocês não souberem da existência do Espírito Santo dentro de vocês? 자기 속에 하나님의 성령이 있음을 알지 못하면 유혹이 올 때 그리고 죄를 범할 때 그리고 이게 아주 어려워집니다. Então, quando você não sabe da existência do Espírito Santo dentro de vocês, quando vier tentações ou quando vocês cometerem pecado, realmente vocês vão cair numa dificuldade tremenda. 그래서 자기 안에 하나님의 성령이 없다고 생각하니까는 넘어져 버리는 거죠. Porque as pessoas acham que não tem o Espírito Santo dentro deles e eles caem. 그리고 고난과 어려움이 닥칠 때 절망해버리고 뒤로 물러가 버리는 거예요. Então, quando começa a ter problemas e realmente grandes tentações, vocês entram em desesperança e dão um passo para trás. 그래서 구원받은 사람도 교제에 얼마 정도 떨어져 버릴 수도 있어요. E realmente, uma pessoa, um cristão que recebeu a salvação, uma hora ele pode se afastar da comunhão. 왜 그런다고요? Por quê? 자기 안에 하나님의 성령이 있음을 알지 못하기 때문에 그래요. Porque ele não sabe da existência do Espírito Santo dentro do coração dele. 그러면 알게 되면은 그 하나님의 성령이 있음을 알게 되면 어떨까요? E o que acontece se você souber da existência do Espírito Santo dentro de vocês? 죄를 쉽게 범하지 않습니다. Você não peca diante do Senhor Deus tão facilmente. 그리고 어려움과 고난이 올 때 큰 힘을 얻게 E 됩니다. quando surgem grandes problemas e tentações, você realmente tem uma grande força. 나 혼자가 아니구나 이런 생각을 하게 됩니다. Você pensa, realmente não estou sozinho. 나와 함께 하시는 분이 계시구나 이걸 알게 Realmente, 됩니다. você começa a pensar, realmente existe alguém que está comigo. 그래서 여러분에게 하나님의 성령이 여러분 안에 있다라고 말씀을 드리는 것입니다. Então eu estou falando para vocês que o Espírito Santo do Senhor Deus está dentro de vocês. 그것이 우리에게 정말 중요한 지식일 수 있습니다. Então isso pode ser uma grande sabedoria para vocês. 그래서 거듭나는 것은 성령으로 말미암아 된다라고 말씀을 Por isso, 드렸습니다. nascer de novo, isso depende do Espírito Santo. 그래서 우리는 그 사실을 꼭 깨달아야 됩니다. Então é necessário que vocês saibam dessa verdade. 구약 시대의 광야에서 이스라엘 민족을 인도했던 구름 기둥과 불 기둥 기억하시죠? Vocês lembram da coluna de fogo e das nuvens que guiaram o povo de Israel no Antigo Testamento? 그것은 무엇을 의미할까요? O que aquilo significa? 그것은 우리가 구원받고 천국에 가는 날까지 인도해 주시고 보호해 주시는 성령의 모습입니다. Isso é uma imagem do Espírito Santo que nos conduz até a nossa morte, até o reino de Deus, durante a nossa vida. 이스라엘 민족이 가장 안전한 곳이 어디였을까요? 광야에서. Qual era o lugar mais seguro
no povo, do povo de Israel dentro do deserto? 바위 굴 속이었을까요? 네? 굴 속이었을까요? 굴. Será que eles ficarem dentro de uma caverna era tão seguro para eles? 구름 기둥과 불 기둥 아래였습니다. Onde o lugar mais seguro que o povo de Israel podia estar era abaixo da nuvem e do lado da coluna de fogo. 낮에는 구름 기둥으로 보호해 주셨습니다. À tarde, Senhor Deus, ele protegia através das nuvens. 밤에는 불 기둥으로 따뜻하게 해 E 주셨습니다. à noite, Senhor Deus, ele aquecia eles através da coluna de fogo. 그리고 불 기둥과 구름 기둥 아래에 있는 이스라엘 민족을 어둠 가운데 있는 자들은 두려워했습니다. E as pessoas que realmente estavam na escuridão, ao olhar o povo de Israel, eles realmente tinham um grande temor a eles. 그 아래에 있는 이스라엘 민족을 보고 두려워한 것이 아니었습니다. Eles não estavam com temor ao ver o povo de Israel que estava embaixo da nuvem. 그들 위에 있는 불 기둥과 구름 기둥을 두려워하게 된 거예요. Eles temeram realmente a nuvem e a coluna de fogo. 세상은 우리를 무시할 수도 있습니다. Realmente o mundo ele pode nos desprezar. 아유, 몇 명 안 되는 교회 다니는구나. 그러고 무시할 수 있어요. Ele pode desprezar vocês falando, vocês são poucas pessoas que frequentam a sua igreja. 그러나 하나님의 성령이 이 안에 계신 것을 알게 되면 우리를 두려워하게 될 겁니다. Mas quando vocês souberem que o Espírito Santo habita em nós, realmente eles vão ter medo. 그리고 우리가 항상 구원받은 사람으로서 모든 생활에서 보여주게 되면은 하나님의 성령을 두려워하게 될 E 겁니다. realmente quando um cristão ele vive sujeitando a palavra, mostrando todas as coisas do seu coração, realmente eles vão ter temor ao Espírito Santo. 하나님께서 우리에게 약속해 Senhor Deus, 주셨습니다. ele prometeu uma coisa para nós. 세상 끝날까지 우리와 함께 해주시겠다고 약속해 주셨어요. Ele prometeu uma coisa que ele estaria junto com nós até o fim dos tempos. 그리고 우리를 구원받은 사람의 몸은 하나님의 성전입니다. E realmente o nosso corpo é o templo de Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. 우리는 원래 우리 집이었습니다. Antes o nosso corpo pertencia a nós, que era a nossa própria casa. 흙으로 지어진 내 집이에요. Era uma casa que era feita de pó da terra. 이 안에 하나님의 형상을 입은 영혼이 내 영혼이 들어 있습니다. E aqui dentro tem um espírito que é feito à forma semelhante à imagem do Senhor Deus. 이 흙집이 자동차에 확 부딪히면 어떻게 되죠? O que acontece é que se essa casa de pó bater num carro, 자동차가 깨져요? 내가 깨져요? será que o carro que vai quebrar ou eu que vou me quebrar? 내가 깨져버리죠. Eu vou me quebrar. 깨지면은 내 안에 있는 영혼이 밖으로 나가게 돼 Então, 있습니다. se eu me quebrar, realmente o espírito que está dentro de mim, ele sai. 우리는 그때 하나님께 가게 될 겁니다. Então, assim nós iremos para Senhor Deus. 그런데 우리 안에 이제 새로우신 분이 그리고 영원하신 분이 들어오셨어요. Mas dentro de nós agora entrou um outro espírito mais novo e que vem de Senhor Deus. 무조건 들어온 것이 아니고 값을 치르고 들어오셨어요. Ele não entrou porque ele quis, ele pagou um preço para entrar dentro de nós. 여러분의 집에 아무나 들어와서 이 집에 살래? 그러면 여러분 허락하실랍니까? Se caso alguma pessoa aleatória entrar na casa de vocês e falar, eu vou morar nessa casa, vocês vão permitir isso? 절대 허락하지 않을 Vocês 겁니다. não vão permitir que ele entre na sua casa, não é? 그런데 내 아들이 와서 엄마 오늘 여기서 잘래? 그러면 뭐 하실랍니까? Mas se caso o filho de vocês chegarem em vocês e falarem, hoje eu vou dormir na sua casa, mãe, o que vocês vão fazer? 그것은 허락하죠. Com certeza vocês vão permitir que eles durmam, não é? 또 어떤 사람이 들어와서 이 집에 집세를 주고 내가 얼마간 살겠습니다. 그러면은 허락할 수 있죠. Se caso uma pessoa entre na casa de vocês pagando um aluguel falando, eu vou morar aqui durante tanto tempo, então vocês vão permitir que eles morem. 하나님의 성령은 영원한 값을 치르고 영원히 살기 위해서 오신 거예요. Então realmente o Espírito Santo do Senhor Deus, ele veio para ficar eternamente conosco, porque ele pagou um preço por isso. 이 집이 내 집이라고 생각했을 때하고 하나님의 집이라고 생각했을 때하고 다른 겁니다. Então realmente é totalmente diferente quando você pensa que essa casa pertence a você e quando você pensa que essa casa pertence ao Senhor Deus. 자기 집이라고 생각하면은요, 자기 마음대로 하겠죠. Quando você pensa que essa casa que vocês têm pertence a vocês mesmos, vocês vivem fazendo o que vocês desejam fazer. 근데 하나님의 집이라고 생각하면 하나님께 물어볼 겁니다. Mas quando vocês pensam que essa casa pertence ao Senhor Deus, realmente todas as coisas que vocês vão fazer antes, vocês vão perguntar diante do Senhor Deus. 여기다 뭐 박아야 될까요? 물어볼 겁니다. Vocês vão perguntar diante do Senhor Deus. Senhor Deus, será que eu preciso colocar um prego aqui? 그렇잖아요. Não é? 만약에
브라질리아 시장의 집에 여러분이 새들어 살면 어떻게 하실랍니까? 거기 안에 집세를 주고 산다면 Vamos dizer que vocês vão morar de aluguel na casa de um governador. Então o que vocês vão fazer? 함부로 못 하겠죠? Com certeza, tudo que você for fazer, você não consegue fazer com livre vontade sua, 그건 não 내 é? 것이 아니기 때문에 Porque a 그렇습니다. casa não é sua. 그것은 너무 잘 알면서 구원받은 사람이 하나님의 집이라는 것을 모르면은 우리는 막 살게 돼 있습니다. Então, realmente, vocês que sabem disso, vocês precisam pensar profundamente que essa casa que vocês têm dentro de vocês não é sua, mas é do Senhor Deus. Se vocês não souberem disso, vocês vão continuamente viver do seu jeito. 구약 시대에는 하나님의 성전을 거룩하게 구별했습니다. No Antigo Testamento, realmente, as pessoas eles dividiam perfeitamente o santuário do Senhor Deus. 거기에 다른 신을 갖다 넣어놓으면 안 됩니다. Eles sabiam muito bem que não podia colocar outros deuses no templo do Senhor Deus. 하나님이 절대 드리지 말라고 하는 것을 거기다 드리면 안 되는 Eles não 겁니다. podem colocar nenhuma outra coisa que o Senhor Deus disse para não colocar. 그런 것처럼 구원받은 사람은 하나님의 성전이기 때문에 거룩해야 됩니다. Por isso, o cristão ele é um santuário do Senhor Deus, então ele tem que sempre se manter santo. 성경에는 우리가 하나님의 성전인데 이 성전을 더럽히면은 어떻게 될까요? Então, no Antigo Testamento, se caso uma pessoa ele suja o templo do Senhor Deus, o que acontece? 오늘까지는 하나님의 성전을 더럽히고 살았을 수도 있습니다. Realmente, até hoje vocês viveram as suas vidas sujando o santuário do Senhor Deus. 알고 나서는 그러면 될까요, 안 될까요? Mas depois que vocês souberam dessa verdade, vocês podem continuamente viver sujando o templo do Senhor Deus? 모를 때는 하나님이 말씀하지 않습니다. Realmente, quando vocês não sabem dessa verdade, o Senhor Deus ele não fala para vocês. 알고 나서도 계속 그러면은 문제가 되는 겁니다. Mas depois que vocês descobriram essa verdade, realmente o Senhor Deus ele não vai deixar vocês quietos. 자, 나는 누구 집이라고요? Eu pertenço a quem agora? Eu sou a casa de quem agora? 누구 집이에요? Pertenço a quem? 하나님의 성령의 집, 하나님의 집입니다. Aqui eu pertenço à casa de meu corpo, minha casa pertence ao Senhor Deus, ao Espírito Santo do Senhor Deus. 그렇죠. Não é? 하나님의 집이죠. Então, isso que nós temos aqui é a casa do Senhor Deus. 이 하나님의 집을 더럽히면 어떻게 되는지를 말씀을 찾아보겠습니다. Então vamos procurar na Bíblia o que acontece quando você suja a casa do Senhor Deus. 고린도전서 3장을 보겠습니다. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 3. 고린도전서 3장을 찾아놓으시고 저를 보겠습니다. Procurem 1 Coríntios capítulo 3 e olhem para mim. 저를 보겠습니다. Olhem para mim. 저 봐요. Olhem para mim. 제 눈을 봐요. 이쁜 눈을. Olhem para meu olho bonito. 눈을 이렇게 크게 떠봐요. 이렇게. Abram bem os seus olhos. 아무리 힘센 사람도 이 눈꺼풀을 이기지 못한다고 합니다. Falam que não importa o quão forte a pessoa seja, ele não consegue ganhar do sono que você tem no seu olho. 지금 엄청 무겁죠? Agora o seu olho está pesado, não é? 예. 자, 요한복음 3장 16절에는 무슨 말씀이 있어요? O que aparece no 요한복음 3장 16절에는 O que aparece numa palavra que palavra está escrito no João capítulo 3 versículo 16? 잘 암송하고 있죠? Vocês decoraram bem? 암송하고 있어요? Vocês decoraram essa palavra? 요한복음 3장 16절 암송하고 있어요? Vocês decoraram a palavra do João capítulo 3 versículo 16? 자, 암송 한번 해보겠습니다. Então vamos decorar, vamos memorizar. 시작. 1 e 2. 맞습니다. 하나님이 Obrigado. 세상을 이처럼 사랑하셨어요. O Senhor Deus ele amou este mundo de tal maneira. 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑해서 독생자를 주셨다고 돼 있잖아요. E ele fala que ele amou tanto este mundo que permitiu o seu filho unigênito. 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하셨습니다. E ele fala que todo aquele que crê não vai perecer, mas vai obter a vida eterna. 그렇죠. 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다는 거죠. Porque você consegue a vida eterna através do crer. 그래서 구원받은 사람이 이제 자기를
관리하지 않고 하나님의 성전으로 살지 못하면은 고린도전서 3장 16절에 이렇게 말하고 있습니다. Mas se uma pessoa que realmente ele mesmo depois que ele recebe a salvação, ele continuamente suja a casa do Senhor Deus, ele suja a sua própria vida, aparece aqui no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 3장 16절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler capítulo 3, versículo 16, todos juntos. 1, 2. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 알지 못하느뇨? 이렇게 물어보고 있죠? Ele fala, não sabeis? 반드시 알아야 된다는 것이죠. Então isso ele está falando o quê? Que vocês necessariamente precisam saber. 꼭 알아야 된다는 É 것이죠. uma coisa que é necessário que vocês saibam. 근데 모를 수 있다는 거죠. Mas você talvez não saiba. 모르고 자기 마음대로 살 수 있는 거죠. Talvez você viva a sua vida continuamente de qualquer jeito, mesmo não sabendo. 모르니까 자기한테도 그러고 남한테도 함부로 대하는 겁니다. Então já que você não sabe que o que Senhor Deus está em vocês, realmente vocês vivem a sua vida de qualquer jeito e também tratam outras pessoas de qualquer jeito. 하나님께서 경고하십니다. Então o Senhor Deus ele está realmente dando um aviso. 17절이 경고의 말씀입니다. E o versículo 17 é um aviso de Senhor Deus. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 하나님의 성전을 더럽히면 어떻게 된다고 돼 있죠? O que acontece se vocês realmente sujarem, destruírem o templo do Senhor Deus? 멸하신다고 돼 있죠. Aqui fala que Senhor Deus vai destruir. 이거 중요하게 생각하셔야 됩니다. E vocês precisam pensar isso profundamente, com grande importância. 나도 하나님의 성전입니다. Então, eu também sou o templo do Senhor Deus. 우리 형제님도 하나님의 성전이에요. E o irmão que está ao meu lado também ele é o templo do Senhor Deus. 그러면은 우리는 어떻게 생각해야 될까요? Então, o que nós precisamos pensar agora? 우리는 서로 사랑해야 됩니다. Nós dois precisamos nos amar. 서로에게 꼭 필요한 사람이 돼줘야 됩니다. Nós precisamos nos tornar pessoas apto a outra. 근데 성경을 읽지도 않고 Mas vamos dizer que você não lê a Bíblia. 그리고 내 마음에 하나님의 말씀이 머물지도 못하고 E que a palavra do Senhor Deus não consegue habitar dentro de vós. 그리고 하나님의 성전인지도 알지 못하고 E também você não sabe que vocês são templos de Senhor Deus. 그리고 다른 사람에게 하나님의 말씀도 전해주지 않고 E você também não prega a palavra do Senhor Deus para outras pessoas. 그렇게 산다면 Se caso você viva desta forma, 하나님이 그 사람에 대해서 경고하시는 겁니다. Senhor Deus ele está dando um aviso para essas pessoas. 이 경고는 하나님이 우리에게 하시는 경고입니다. Esse aviso é um aviso que Senhor Deus está fazendo para nós. 하나님의 핏값을 주고 산 하나님의 성전이에요. Senhor Deus ele pagou um preço pelo sangue para ter esse corpo para nós, é para ele. 우리가 구원받을 때 이제 너는 내 것이다, 영원히 내 것이다라고 하나님이 말씀하셨어요. Então quando o Senhor Deus ele nos salvou, ele falou: "Agora o seu corpo pertence a mim eternamente." 우리가 하나님의 것이 되었다는 것을 인정하시는 거예요. Então nós pertencemos a ele, realmente isso é uma coisa que o Senhor Deus reconhece. 고린도전서 6장을 보겠습니다. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 6, 19절, 20절입니다. versículo 19 e 20. 19절, 20절 Versículo 19 e 20. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 하나님의 성전에 대해서 성경은 자세히 말씀하고 있어요. Então, a Bíblia de Senhor Deus, ele realmente fala detalhadamente sobre o templo de Deus. 신구약을 계속해서 반복해서 말씀하시는 것이 하나님의 성전입니다. Realmente, o Antigo Testamento, ele continuamente repete as palavras do templo. 어떤 사람은 이 교회가 하나님의 성전인 줄 알아요. Algumas pessoas acham que só esse edifício da igreja é o templo de Deus. 그게 맞는 말이에요? 틀리는 말이에요? Isso é uma coisa certa ou errada? 틀린 말입니다. Isso é uma coisa errada. 이 세상의 건물로 되어 있는 하나님의 성전은
없어요. Nesse mundo não tem nenhum edifício que pode se tornar templo do Senhor Deus. 구약에는 이스라엘 민족이 하나님께 받아서 만들었던 성전이 있었어요. Realmente, no Antigo Testamento, o povo de Israel ele edificou um templo diante do Senhor Deus através das instruções de Senhor Deus. 예수님이 오실 때까지 있었습니다. Existia até a vinda de Cristo. 예수님이 뭐라고 하셨습니까? Mas o que o Senhor Jesus Cristo disse naquela hora? 저 성전을 헐라 그랬죠. O Senhor Jesus Cristo falou que vai destruir aquele templo. 그러면 내가 3일 만에 일으키리라 이렇게 E o 말씀하셨어요. Senhor Jesus Cristo disse que iria reconstruir em 3 dias. 이 말씀이 무슨 의미죠? O que significa esta palavra? 예수님이 죽으신 후 3일 만에 부활하셨죠. O Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte, ele ressuscitou depois de 3 dias. 그 사실을 믿는 자가 하나님의 성전이라는 것을 말씀하시는 Então o 거예요. Senhor Jesus Cristo está dizendo que todo aquele que acredita nessa verdade, ele se torna o templo do Senhor Deus. 그런데 끝까지 이 사실을 알지 못하고 그리고 인정하지 않고 살아간다면 너무너무 안타까운 일입니다. Mas se continuamente você vive a sua vida sem saber dessa verdade, realmente essas pessoas são uma pessoa muito infeliz. 구원받은 사람은 하나님의 것이라는 것을 인정하고 살아야 됩니다. Então uma pessoa que realmente recebeu a salvação, ele precisa necessariamente reconhecer que eles pertencem ao Senhor Deus. 그러면 나의 몸, 나의 영혼 이거 누구 걸까요? Então o meu corpo, o meu espírito pertence a quem agora? 하나님의 겁니다. Pertence ao Senhor Deus. 그렇게 믿으십니까? Vocês acreditam dessa forma? 하나님의 거예요. Vocês pertencem ao Senhor Deus. 그래서 하나님의 성전을 누가 더럽히려고 하면 어떻게 해야 될까요? Então se caso alguém queira sujar o templo do Senhor Deus, o que vocês precisam fazer? 내버려 두면 안 되잖아요. Vocês não podem deixar que eles sujem. 목숨을 걸고 지켜야 될 거 아니에요. Vocês precisam proteger até o fim, dando as suas vidas. 여러분의 삶을 누군가가 강도가 들어와서 해치려고 하면 어떻게 해야 됩니까? Se caso algum ladrão queira entrar na sua casa para te machucar, o que vocês fazem? 다 내줘 버려야 돼요? Será que vocês precisam entregar todas as coisas para vocês? 사단은 우리 영혼의 강도입니다. Satanás, ele é o ladrão do nosso espírito. 우리는 사단을 이길 수 없어서 예수님을 의지합니다. Realmente, já que nós não conseguimos ganhar do Satanás, nós dependemos de Cristo. 예수님은 십자가로 사단의 머리를 깨뜨렸습니다. Senhor Jesus Cristo, ele quebrou a cabeça de Satanás através da sua cruz. 그리고 나의 건강, 나의 재능, 나의 물질, 시간들 이거 누구 걸까요? Então agora meu tempo, minha sabedoria, o meu poder e todos os meus bens pertencem a quem agora? 주님의 것입니다. Tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. 신앙생활은 내 것으로 주님을 섬기는 것이 아니에요. A vida de fé não é servir Senhor Jesus Cristo através das minhas coisas. 주님의 것으로 주님을 섬기는 생활입니다. A vida de fé é você servir ao Senhor Jesus Cristo através das coisas do Senhor Jesus Cristo. 내 것으로 섬기면 자랑할 것이 있겠죠. Se caso você sirva ao Senhor Jesus Cristo através das suas próprias coisas, com certeza vocês vão gloriar a si mesmo. 그런데 주님의 것으로 주님을 섬긴다면 우리 자랑할 게 뭐가 있어요? Mas se nós servimos o Senhor Jesus Cristo através das coisas de Senhor Jesus Cristo, o que nós temos para gloriar? 당연한 겁니다. Isso é uma coisa lógica. 너무너무 당연한 É 거예요. uma coisa muito lógica. 이 당연한 것을 하면서 자기 안에 정말 높아진 마음이 있다면 그거는 정말 경계해야 되는 것입니다. Então, se caso vocês, mesmo sabendo dessa verdade lógica, mas no coração de vocês ainda forem arrogantes, realmente vocês precisam tem que refletir a sua própria vida. 그래서 성경에서는 구원받은 사람을 뭐라고 하신 줄 알아요? Então, sabe como é que a Bíblia fala para as pessoas que são salvas? 청지기라고 해요. 청지기. 그러니까는 주인의 것을 맡아 관리하는 사람이에요. Na Bíblia ele fala que os salvos eles são servos, servos que cuidam dos bens do Senhor. 그런데 지금까지 우리는 내가 내 주인이 됐잖아요. Mas antes da nossa salvação, realmente até hoje nós vivíamos sendo o dono do meu coração era eu. 건강도 내 것, A saúde pertencia a mim, 집도 내 것, a casa pertencia a mim, 돈도 내 것, o dinheiro também pertencia a mim, 자녀도 내 것, o filho também pertencia a mim, 아내도 내 것, a minha esposa também pertencia a mim, 남편도 내 것. o marido também pertencia a mim. 그리고 살았잖아요. As pessoas viviam desta forma. 가만히 생각해 보십시오. Mas pense bem, 주님이 다 주신 겁니다. tudo isso que vocês têm foram o Senhor Jesus Cristo que permitiu para vocês. 주님의 것에 우리는 정말 마음을 둬야 됩니다. Então nós precisamos perceber que realmente todas essas coisas foi o Senhor Jesus Cristo que permitiu. Então nós precisamos colocar o nosso coração em Cristo. 우리는 주님의 것을 맡아서 관리하는 사람이에요. Nós somos apenas pessoas que cuidam das coisas, as coisas de Cristo. 하나님이 언젠가는 우리에게 와서 회개하실 거예요.
계산하실 거라고요. Senhor Jesus Cristo, uma hora no fim, ele vai vir e vai contar os seus bens. 너에게 맡겨진 것을 가지고 무엇을 했니? 라고 물어볼 거예요. E Senhor Jesus Cristo vai permitir, vai perguntar, questionar vocês, dizendo: o que você fez com as coisas que eu permiti para você? 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Senhor Deus, ele falou desta forma. 세 명의 종에게 각각 한 달란트씩 돈을 줬어요. Senhor Deus, ele chamou três servos e permitiu 3 talentos para cada um. Não, 그랬더니 um talento para cada um. 그랬더니 한 사람은 이걸 장사를 해서 10달란트를 남겼어요. E um dos servos, ele realmente fez um grande negócio e conseguiu crescer e conseguiu obter 10 talentos. 또 한 종은 이 돈을 가지고 5달란트를 남겼어요. E outro servo com um talento, ele conseguiu obter 5 talentos. 그 두 종에게 하나님이 뭐라고 하셨어요? E o que o Senhor Deus fala para esses dois servos? 충성되고 착한 종아라고 칭찬하셨습니다. Senhor Deus, ele elogia falando, servo bom e fiel. 그런데 한 종은 한 달란트를 받았는데 이 달란트를 쓰지 않고 감춰놨어요. Mas teve um servo que pegou esse talento e não utilizou ela e apenas escondeu. 장사하지 않은 겁니다. Ele realmente não fez negócios. 그리고 이 주인에 대해서 좋지 않은 감정을 가지고 있는 E 거예요. ele tinha um coração meio ruim para o seu dono. 주인은 욕심이 많은 사람이기 때문에 내가 한 달란트를 그대로 감춰두었습니다라고 그리고 한 달란트를 내놨어요. E já que ele tinha ele viu que seu dono que seu dono tinha ele era muito egoísta, ele apenas guardou esse talento e depois devolveu para o seu dono. 그래서 하나님이 그에게 뭐라고 했습니까? E assim como é que Senhor Deus ele fala para 이 ele? 악한 종아 그리고 저주하셨습니다. E Senhor Deus ele amaldiçoou dizendo: servo mau. 여러분은 칭찬받는 종이 되고 싶습니까? 악한 종이라고 저주받고 싶습니까? Vocês querem ser chamados de servo bom e fiel ou vocês querem receber o servo mau e receber maldição do Senhor Deus? 성경은 우리가 갈 길을 반드시 잘 볼 수 있도록 해놨어요. Na Bíblia ele realmente mostra detalhadamente que caminho que nós devemos andar. 우리는 하나님의 것을 맡아서 관리하는 사람입니다. Realmente nós somos pessoas, servos que realmente cuidamos das coisas que o Senhor Deus permite para nós. 구약 시대에는 하나님의 자신의 종들에게 성령을 부어 주셨어요. No Antigo Testamento o Senhor Deus derramava o Espírito para os seus servos 그리고 큰 능력을 e 주었어요. assim permitia um grande poder para eles. 그래서 소년 다윗은 물맷돌을 돌려서 누구를 죽였습니까? E o Davi, então, ele pegando a sua estilingue? Não, como que é? A funda, o que ele fez com ela? 골리앗을 때려 죽였죠? Ele matou Golias, 그렇죠. não é? 그 어린 다윗이. Daquele Davi que era uma criança. 그래서 하나님이 도와주신 겁니다. Então, o Senhor Deus ajudou a vida dele. 다윗이 돌을 던졌지만은 그 돌을 운전하시는 분은 누구였어요? Então, o Davi, ele jogou a pedra, mas quem é que controlou aquela pedra? 하나님이셨습니다. Senhor Deus. 골리앗의 머리에 박히게 하시는 분은 누구였어요? Quem é que permitiu que a pedra entrasse na cabeça do Golias? 하나님이셨습니다. Foi o Senhor Deus. 삼손 기억하죠? Vocês conhecem a história de Sansão? 삼손은 이 나귀 턱뼈로 블레셋 사람 1000명을 군사를 죽였어요. O Sansão, ele pegando realmente a mandíbula de um jumentinho, ele matou 1000명. 1000 filisteus. 이 사실을 우리는 기억하고 있습니다. Nós lembramos realmente dessa história. 하나님이 능력을 주시고 이루셨어요. Senhor Deus realmente permitiu o poder e também cumpriu o seu poder. 그러나 다윗은 큰 죄를 범했죠. Mas Davi, ele realmente cometeu um grande pecado diante do Senhor Deus. 음란죄를 지었죠. Ele pecou o pecado de lascívia diante do Senhor Deus. 그리고 살인죄를 지었죠. Também cometeu homicídio diante do Senhor Deus. 이걸 감추는 죄를 지었죠. E também cometeu um pecado de esconder isso diante do Senhor Deus. 그때 다윗은 선지자의 말을 듣고 어떻게 했습니까? E ele ouvindo a palavra do profeta, o que o Davi fez naquele momento? 다윗은 이렇게 기도했습니다. Davi, ele orou diante do Senhor Deus desta forma. 나에게 성령을 거두어 가지 마세요라고 이렇게 기도했습니다. Ele orou diante do Senhor Deus, não recolha o seu espírito dentro de mim. 구약 시대에는 그 하나님께서 성령을 거두어 가시기도 하셨습니다. Então, no Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele pegava o seu espírito de volta. 더 이상 성령을 거두어 가버리면은
더 이상 능력이 함께하지 Então, 않았습니다. se quando o Senhor Deus ele tomava o espírito da pessoa de volta para si, realmente aquela pessoa não tinha mais poder. 예수님이 오시기 전에는 그랬습니다. Então, antes da salvação, antes do Senhor Jesus Cristo vir, realmente acontecia desta forma. 예수님이 오신 이후에는 어떻게 Mas 하셨습니까? depois que o Senhor Jesus Cristo veio, o que aconteceu? 예수님이 오신 이후에는 그렇지 않습니다. Depois que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, não aconteceu mais isso. 예수님이 죽으시고 3일 만에 부활하셨죠? Depois que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou depois de 3 dias, 그리고 그 제자들과 40일 동안 함께 하셨습니다. ele ficou 40 dias com seus discípulos 그리고 승천하셨습니다. 하늘로 e 올라가셨습니다. depois ele foi arrebatado, ele subiu para os céus. 그리고 오순절 후에 성령이 성도들에게 들어가셨습니다. E assim abriu a sua santidade e o Espírito Santo entrou dentro do coração das pessoas. 그때 성령이 그 각 구원받은 사람 안에 들어갈 때 영원히 계시려고 오신 거예요. E o Espírito Santo, quando entrou no coração dos salvos, realmente ele entrou para ficar eternamente com eles. 구원받은 사람이 혹 잘못을 했다고 해서 성령이 떠나는 것이 아니에요. Então, mesmo que você faça uma coisa errada diante do Senhor Deus, da agora por diante o Espírito Santo não sai de vocês. 그러나 죄를 범하면 성령이 안에서 근심하십니다. Mas se caso vocês cometam pecado diante do Senhor Deus, realmente o Espírito Santo ele começa a sentir desconforto dentro de vocês. 자녀가 부모에게 아주 불효를 하게 되면 부모는 어떻습니까? Quando o filho ele realmente faz uma coisa muito errada aos seus pais, o que os seus pais pensam? 내쫓아버립니까? Será que os seus pais expulsam os filhos de casa? 집 나가 그리고 너는 내 자식 아니야 이렇게 합니까? O pai fala assim, eu vou te deserdar, vai embora, sai daqui. Ele fala dessa forma? 그렇지 않습니다. Os pais não fazem dessa forma. 마음 아파합니다. Os pais têm um grande sofrimento dentro de seus corações. 눈물을 흘리고 기도하게 돼요. Derrama as lágrimas e ora pelos seus filhos. 그런 것처럼 성령이 우리 안에서 근심하십니다. Da mesma forma, o Espírito Santo ele também realmente tem grande preocupação dentro de nós. 우리가 하나님의 성령을 함께하는 사람이 죄를 범하게 되면은 성령의 능력이 사라지게 돼 있습니다. Então, se nós que estamos junto com o Espírito Santo, realmente quando nós cometemos pecado diante do Senhor Deus, o poder do Espírito Santo para de se manifestar dentro de nós. 하나님의 성령이 내 안에서 근심하게 되면은 나에게 기쁨과 감사도 사라져 버립니다. Então, quando o Espírito Santo ele para de manifestar o seu poder dentro de nós, realmente nós não temos mais agradecimento diante do Senhor Deus. 성령이 나에게 오신 목적이 있습니다. Realmente tem um objetivo, porque o Espírito Santo veio até nós. 나의 구원과 영원한 천국의 보증으로 오신 것입니다. Ele veio para nós, para ser uma prova, um testemunho que nós podemos entrar no reino de Deus. 그분은 내 안에서 계속 말씀하십니다. Ele continuamente fala dentro de nós. 너는 구원을 얻은 사람으로서 어떻게 살아야 되는지 아느냐라고 물어보십니다. Ele continuamente pergunta e fala para nós. Vocês sabem como vocês devem viver? Como vocês devem viver? 그리고 너는 정말 나를 근심되게 하는구나라고 E ele 말씀하십니다. continuamente fala, você continuamente está me deixando aflito dentro do meu coração. 그래서 우리는 정말 성령이 함께 하심을 알고 그분을 위한 삶을 생각해보고 살아야 됩니다. Por isso nós precisamos realmente sempre perceber e questionar sobre, não, precisamos saber que o Espírito Santo mora dentro de nós. 에베소서 4장을 보겠습니다. Vamos procurar Efésios capítulo 4. 에베소서 4장 Efésios capítulo 4, 30절을 보겠습니다. versículo 30. 4장 30절입니다. Capítulo 4, versículo 30. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 어떤 사람은 성령이 하나님이 아니라고 하는 사람이 있어요. Algumas pessoas falam que o Espírito Santo não é Senhor Deus. 어떤 기운이라고 말하는 사람도 As pessoas 있어요. falam que o Espírito Santo é uma sensação. 그런데 오늘 이 말씀을 보니까는 그 성령님의 인격이심을 알 수 있어요. Mas agora nós podemos saber qual é a origem do Espírito Santo através dessa palavra. 그분은 인격체로서 근심도 하고 염려도 하십니다. O Espírito Santo ele realmente se entristece. 우리 안에서 우리의 마음과 우리의 행동을 가지고 근심하십니다. O Espírito Santo ele realmente fica triste dentro de nós, olhando nossas atitudes e o nosso coração. 구원받은 사람으로서 살지 못하면은 근심하십니다. Quando você não vive uma vida apta como cristão, como uma vida de cristão, realmente ele se entristece. 영원한 천국에 갈 사람으로서 살지 못하면은
근심하는 거예요. Então, quando você não vive uma vida apta de ir para o reino de Deus, realmente o Espírito Santo ele tem uma grande preocupação. 영원한 천국에 갈 사람이 이 세상에다 마음을 주고 소망을 두고 살아가면은 성령이 근심하십니다. Então, pessoas que realmente vão para o reino de Deus, colocam toda a sua esperança neste mundo e vivem as suas vidas neste mundo, realmente o Espírito Santo tem uma grande preocupação nas suas vidas. 하나님의 성령은 나를 주님의 몸된 교회의 한 지체로 살게 하기 위해서 오셨습니다. O Espírito Santo ele veio ao nosso coração, ao nosso corpo, para que nós pudéssemos viver em comunhão, como sendo um membro do corpo de Cristo. 고린도전서 12장을 찾겠습니다. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 12. 12장 13절입니다. Capítulo 12, versículo 13. 13절 같이 읽겠습니다. Vamos ler versículo 13 todos juntos. 1, 2. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bendido de um Espírito. 여기 보니까는 Bebido de um Espírito. Perdão. 다 한 성령으로 세례를 받았다고 되어 있습니다. Então aqui fala que nós fomos batizados em um Espírito. 다 한 성령으로 세례를 받았기 때문에 옆에 있는 사람 한번 보셔요. Então já que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, agora olhem para as pessoas que estão ao seu lado. 봐봐요. Olhem as pessoas que estão ao seu lado. 봐봐요. Olhem. 그래서 서로 구원받으면은요, 잘 통하게 돼 있어요. Então, quando vocês recebem a salvação, realmente vocês conseguem fluir bem com outra pessoa. 뭔가 통하지 않고 있다면은 영이 다른 겁니다. Se caso você não consegue fluir com a pessoa que está ao seu lado, realmente o espírito dela é diferente. 분명히 성경은 말씀하십니다. A Bíblia ele fala detalhadamente aqui. 다 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었다라고 말하고 있습니다. Aqui fala, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. 그래서 정말 우리는 내 안에 성령이 함께 하신지를 알아야 됩니다. Então nós precisamos saber que realmente o Espírito Santo está dentro de nós. 27절도 같이 읽겠습니다. Vamos ler versículo 27 também. 27절 Versículo 27. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 너희는 그리스도의 몸이라고 말씀하고 있죠? Aqui ele fala, vós sois o corpo de Cristo 지체 각 부분입니다. e seus membros em particular. 옆에 있는 분이 나는 손인데 옆에 있는 사람이 손목일 수도 있습니다. Então, olhem para as pessoas do seu lado. Essa pessoa que está ao meu lado pode ser a mão e eu posso ser o pulso. 손이 손목 없이는 아무 역할을 못 합니다. A mão sem o pulso ele não consegue fazer nada. 주먹은 엄청 센데 여기 이 팔이 고장 났다고 합시다. 아무 쓸모가 없습니다. Vamos dizer que a sua mão é muito forte, mas o seu braço está quebrado. Você não consegue fazer nada. 내 발은 잘 걸어갈 수 있는데 무릎이 고장 나 버렸어요. Vamos dizer que as suas pernas são bem fortes e firmes, mas seu joelho está quebrado e não consegue andar. 아무 데도 다닐 수 없습니다. Então você não consegue ir para um lugar nenhum. 모두가 다 건강해요. 온 몸이 다 건강한데 정신이 좀 문제가 있어요. Vamos dizer que todo o seu corpo é saudável, todo o seu corpo consegue fazer tudo, mas vamos dizer que a sua mente, a sua cabeça tem algum problema. 그러면은 관계가 안 좋잖아요. Então você não consegue fazer nada também, não é? 너희는 그리스도의 몸입니다. Então vocês são o corpo de Cristo 지체의 각 부분입니다. e são membros em particular. 나는 한 부분으로서 나는 인정합니다. 라면은 이 생활이 정말 즐거울 겁니다. Então quando vocês reconhecem que vocês são membros em particular do corpo de Cristo, realmente vocês conseguem viver com uma harmonia melhor. 나는 이 지체 중에 나는 지체가 되고 싶지 않아. 그러면은요. 여기 있는 생활 자체가 굉장히 힘들 거예요. Se caso um de vocês tem um coração de dizer, eu não quero ser nenhum membro do corpo, realmente vocês vão ter uma vida muito difícil. 11절도 보겠습니다. Vamos ler versículo 11 também. 11절, 12장 11절 같이 읽겠습니다. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Vamos ler. 1, 2. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 자, 성령께서 우리에게 뭔가를 주신다고 말씀하고 있죠? Então aqui fala que realmente o Espírito Santo ele permite uma coisa para nós. 8절부터 10절까지 내용을 읽어보면
9가지 내용이 있습니다. Então, do versículo 8 até o versículo 10, aparecem 9 coisas que o Espírito Santo permite para nós. 이런 것들을 교회를 위해서 우리에게 주시는 것들이에요. E essas coisas que o Espírito Santo permite para nós, ele permite através da igreja. 어떤 사람에게 지혜의 말씀을 주십니다. Para alguns, Senhor Deus, ele permite a palavra a sabedoria do Espírito. 어떤 사람에겐 지식의 말씀을 주십니다. E Senhor Deus também permite a palavra do Espírito para outras. 어떤 사람은 믿음을 주십니다. Para outros, Senhor Deus permite a fé do Espírito. 어떤 사람은 병 고치는 능력을 주시기도 합니다. E também, Senhor Deus, ele permite o poder para curar outras doenças. 어떤 사람에게는 사람을 보면은 그 영혼에 대해서 잘 볼 수 있도록도 하십니다. Para outras pessoas, Senhor Deus, ele permite para que uma pessoa consiga enxergar muito bem o coração das outras. 어떤 사람에게는 방언을 주셨어요. 방언을. Senhor Deus também para outras pessoas permitiu o dom de língua. 왜 방언을 주셨잖아요. Dom de língua é esse irmão aqui que está ao meu lado, 그렇죠. não é? 저에게는 하나님의 말씀을 주셨습니다. Então, para mim, Senhor Deus, ele permitiu a sua palavra. 우리 형제님한테는 방언을 통역하는 능력을 주셨습니다. Então, para o irmão que está ao lado, Senhor Deus permitiu o dom de língua, que é a tradução. 이렇게 주신 분이 누구라고요? Então, quem é que permitiu essas coisas? 성령님이십니다. Foi o Espírito Santo. 성령님이 우리에게 이거를 주십니다. Então, o Espírito Santo permite essas coisas para nós. 그리고 구원받은 나를 하나님의 뜻대로 올바르게 인도하기 위해서 오셨어요. E Senhor Deus, o Espírito Santo veio até nós para que nós possamos realmente ser conduzidos conforme a palavra do Senhor Deus. 나를 인도하시는 분은 어려울 때 도우실 겁니다. Então, realmente, quem nos conduz na nossa dificuldade, ele vai nos ajudar. 나를 말씀 가운데로 인도하실 Ele 겁니다. vai nos conduzir no meio da sua palavra. 그리고 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 능력과 지혜의 마음을 주실 거예요. E ele realmente vai permitir a sua vontade e o seu poder para nós. 그리고 우리가 구할 것을 알지 못해서 기도하지 못할 때 하나님의 성령은 대신 간구해 주셔요. E realmente, quando nós precisarmos de alguma coisa e nós, mesmo que nós não saibamos disso, o Espírito Santo ele permite isso para nós. 그러신 분이 여러분 옆에 누군가 있어요? Então, quando vocês tem alguém que realmente faz esse papel por vocês, ao lado de vocês? 내가 정말 마음으로 간절히 바라고 있는 거 누군가 내 사실을 알고 있는 사람 있어요? Será que vocês já perceberam que tem alguma pessoa que realmente sabe das coisas que você precisa? 혹시 아는 사람이 있다 할지라도 하나님의 성령보다는 모르실 겁니다. Realmente, mesmo que uma pessoa saiba das suas dificuldades, ele não vai saber mais do que o Espírito Santo. 그리고 나에게 그리스도를 증거하기 위해서 오셨습니다. E realmente, o Espírito Santo veio a este mundo para nos realmente testemunhar e provar. 하나님께서 그러셨습니다. Senhor Deus, ele disse desta forma. 구원받은 이후로 성령이 너희에게 임하시면 너희가 내 증인이 되리라 이렇게 말씀하셨습니다. Senhor Deus, ele fala que depois que nós recebemos a salvação, realmente nós tornamos provas da existência dele. 예수님은 하나님의 성령에 감동된 분이십니다. Senhor Jesus Cristo, ele é o sentimento do Senhor Deus. 그래서 가는 곳마다 착한 일을 하셨어요. Por isso que todo lugar que ele ia, ele fazia coisas boas. 귀신을 쫓아냈습니다. Ele expelia os demônios. 그리고 하나님이 늘 함께 해주셨어요. Ele realmente sempre, Senhor Deus, estava junto com o Senhor Jesus Cristo. 하나님의 성령은 나를 그리스도인으로 살아갈 수 있도록 하기 위해서 오셨습니다. Então o Espírito Santo, ele veio até nosso coração para que nós possamos viver uma vida apta como cristão. 나를 거룩하게 하기 위해서 오셨어요. Ele veio para nos santificar. 그분에게 순종하는 삶을 살아가면 하루하루 살아가면 우리는 거룩해질 수 있습니다. Então quando nós vivemos uma vida realmente diante do Senhor Deus, realmente nós podemos viver nossa vida em santidade. 죄된 몸을 갖고 있지만은 꼭 죄를 지어야 되는 것은 아니에요. Realmente nós temos um corpo que é do pecado, mas não podemos viver uma vida sem pecar. 하나님의 성령에 순종해 보십시오. Então sujeitem a palavra do Espírito Santo. 교회에 함께 해 보십시오. Vocês precisam estar junto à igreja. 그리고 교제에 늘 참석해 E 보십시오. precisam sempre estar participando, ativos na comunhão da igreja. 그리고 하나님의 말씀이 전해질 때 그 말씀을 마음으로 붙들어 보십시오. E quando a palavra e a pregação for pregada para vocês, vocês precisam tentar segurar o máximo que puder no corações de vocês. 그러면 우리의 대적 사단을 맞서서 싸울 수 있습니다. E assim nós podemos ir lutar contra o inimigo, que é o Satanás. 죄를 이겨낼 수 있어요. Vocês realmente podem ganhar do pecado. 그리고 나를 영원토록 하나님과 함께하기 위해서 성령님은 오셨습니다. E assim o Espírito Santo veio para nós para que nós pudéssemos andar com ele eternamente. 요한복음 14장을 찾겠습니다. Vamos procurar João capítulo 14. 14장 16절입니다. João capítulo 14, versículo 16.
Por favor, procurem. 14장 16절 같이 읽겠습니다. João capítulo 14, versículo 16. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 영원토록 너희와 함께 있게 하시겠다라고 예수님 말씀하십니다. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala que fique com vocês para sempre. 성령님을 다른 말로 보혜사라고 말하죠. Em outras palavras, o Senhor Deus fala que o Consolador é o Espírito Santo. 여기 말로 이제 지금 그 카운셀러, 상담자라는 뜻을 가지고 있습니다. Então, aqui na Bíblia aparece como um Consolador, que ele realmente ele te auxilia. 그리고 나의 옆에서 항상 도와주려고 계시는 겁니다. Ele sempre está ao seu lado para te ajudar. 그런데 그 정말 좋은 상담자를 두고 사람에게 가서 물어보고 자기 마음대로 행한다면 어리석잖아요. Então, mas você mesmo tendo esse Consolador muito bom ao seu lado, vamos dizer que você pergunte para outras pessoas e busque outras informações para outras coisas. Realmente isso é uma coisa muito insensata. 성령님이 항상 함께 하심을 알고 순종해야 됩니다. Então, vocês precisam saber que o Espírito Santo sempre está convosco e que ele realmente está nos ajudando. 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 순종해야 됩니다. Então, nós precisamos nos focar os nossos ouvidos na palavra do Senhor Deus e obedecer a palavra. 합당치 않은 곳에 가지 말아야 됩니다. Nós não podemos ir para os lugares que não é devido a ir. 거기도 같이 가시거든요. Porque o Espírito Santo também vai conosco. 거기도 같이 가셔요. Ele vai conosco também para esses 아, lugares. 제가요 오늘은 술을 먹으러 가는데 집에 성령님 집에 계셔요? 이렇게 하면은 어떻게 할까요? Então, o que acontece se você falar, hoje eu vou, o Espírito Santo, eu vou beber. Então, fica o Espírito Santo em casa e eu estou indo lá beber. 집에 계실까요? Será que o Espírito Santo vai ficar em casa? 내가 너랑 같이 가야 되겠다 이렇게 하십니다. O Espírito Santo fala, eu vou com você. 그러니까 정말 우리가 가지 말아야 될 곳은 가지 말아야 됩니다. Então, lugar que não é devido ao cristão ir, realmente nós não podemos ir. 그래서 우리는 거룩함을 유지해야 됩니다. Por isso nós precisamos sempre nos manter puros. 더럽히면은 하나님께서 멸하신다고 Sempre nós 말씀하셨습니다. precisamos nos manter santos e se caso realmente se nós nos sujarmos, realmente o Senhor Deus vai permitir o seu castigo. 술, 담배, 마약, 기타 뭐 이런 것들을 여기다가 부어 넣으면 안 되는 겁니다. Então nós não podemos colocar dentro de nós o que? Bebida, cigarro, drogas, etc. 하나님의 성전입니다. Porque esse corpo não pertence mais a vocês, é o templo do Senhor Deus. 그래서 하나님의 뜻대로 하나님의 영광을 위해서 우리는 살아야 됩니다. Então nós precisamos viver a nossa vida realmente sujeitando à vontade do Senhor Deus. 그래서 구원받은 사람은 여기가 가장 안전한 곳이에요. Então, para o cristão, este lugar que nós estamos agora é o lugar mais seguro. 여기가 우리가 피해야 될 곳이에요. É um lugar é um lugar de refúgio, esse lugar aqui. 꼭 이 sa실을 기억하셨으면 Então, eu 좋겠습니다. desejo que vocês lembrem disso. 마지막 말씀을 E 찾겠습니다. vamos procurar a última palavra. 로마서 8장입니다. Vamos procurar Romanos capítulo 8. 로마서 8장 14절입니다. Romanos capítulo 8, versículo 14. 14절부터 16절까지 읽고 마치겠습니다. Do versículo 14 até o versículo 16, vamos ler todos juntos. Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 16. Vamos ler 14절부터 16절까지 같이 읽겠습니다. do 14 até o 16, vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. 하나님의 아들은 하나님의 영으로 인도함을 받으셔야 됩니다. Então, os filhos de Deus, eles precisam receber a condução do Espírito que é permitido por Senhor Deus. 그래서 몸된 교회를 절대 떠나시면 안 Por isso 됩니다. vocês nunca podem partir do corpo de Senhor Deus. 여기에 단 한 명이 남아 있더라도 절대 떠나시면 안 되는 거예요. Mesmo que esteja apenas uma pessoa neste lugar, eles não podem partir. 하나님의 말씀이 이곳에서 전해지고 있고 그리고 복음이 전해지고 있다면 여러분이 있어야 될 곳입니다. Porque aqui realmente é a palavra, onde tem a palavra de Senhor Deus, e onde é pregado o Evangelho de Senhor Deus, vocês precisam permanecer neles. 같이 기도하고 마치겠습니다. Então vamos orar e terminar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado.
하나님께서 오늘 성령님에 대해서 말씀하셨습니다. Realmente o Senhor Deus hoje falou sobre o Espírito Santo. 하나님께서 값을 사시고 내 안에 거하심에 감사드립니다. Realmente o Senhor Deus ele pagou um preço por nós e ele está dentro de nós. 몸된 교회에서 지체로 살아갈 수 있게 해주셔서 Senhor 감사드립니다. Deus, te agradeço que por permitir que ele que possa viver dentro do nosso corpo pagando por um preço. 이 몸된 교회 안에서 늘 함께하면서 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. Que nós possamos viver dentro do seu corpo, que é a igreja, e possamos crescer continuamente. 각 사람의 마음을 부드럽게 위로해 주시옵소서. Que realmente o Senhor Deus possa consolar e deixar macio o coração das pessoas. 정말 불순종하는 마음이 아닌 부드러운 순종의 마음으로 바꿔 주시옵소서. Que eles não tenham um coração de desobedecer, mas sempre um coração de obedecer. 그리고 각자 있는 자리에서 하나님을 섬길 수 있도록 도와주시옵소서. Que eles possam ter um coração de realmente servir ao Senhor Deus. 먼저는 마음으로부터 섬길 수 있도록 도와주시옵소서. Primeiro que eles possam servir ao Senhor Deus realmente dentro do seu coração. 그리고 화평한 가정으로 하나님을 섬길 수 있도록 도와주시옵소서. Que também eles possam servir depois o Senhor Deus através da sua família. 그리고 구원받은 사람으로서 세상에서 정말 본이 되는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Que eles possam viver no mundo como exemplos de cristão, no mundo vivendo as suas vidas. 모든 것을 우리 주님의 손길에 부탁드립니다. Todas as coisas eu coloco na mão do Senhor Deus. 우리를 인도해 주시고 보호해 주옵소서. Continuamente nos conduza e nos proteja. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama e agradecemos. 아멘. Amém.